temos que repensar essa situação de tal forma que isso não aconteça nunca mais. Perfeito. Doutor Marcelo, qual a gravidade disso que o... Olha, tem um dado que é um dado muito interessante. Primeira coisa que precisa ser dito da vacina da Covid, o principal objetivo dela não é prevenir a doença, é prevenir a forma grave. E o momento onde nós mais tivemos casos novos de Covid não foi um momento de maior mortalidade. Por quê? O momento de maior mortalidade da Covid foi o ano de 2020, onde as pessoas não estavam vacinadas. O grande pico de casos de Covid foi no começo de 2022, onde em praticamente um mês nós dobramos o número de casos novos que aconteceram no país e a mortalidade não subiu. Por quê? Porque era um momento onde as pessoas estavam recentemente vacinadas. Então isso é muito sério, isso é muito grave. A gente negligenciar essa vacinação. Está começando agora a quinta dose. E essa quinta dose, inclusive, é uma vacina nova, ela é uma vacina dupla, porque ela tem a cepa original e a Ômicron. Então ela tende a ser uma vacina mais eficiente, inclusive. A gente espera um bom resultado, mas o que a gente vê, o que eu vi foi o seguinte: no ano de 2020 era catastrófico. A gente realmente passou por uma situação de crise gravíssima. Aí o que aconteceu? Em 2020 e agora, no começo do ano passado, que a gente teve uma explosão de casos, logo no começo do ano, pegou do começo de janeiro até o começo de fevereiro, foi um pico de casos gigantesco, a mortalidade continuou baixa. Agora nós ainda temos um outro agravante neste momento atual, subnotificação de casos. Por quê? Porque as pessoas vão na farmácia, fazem o teste rápido e isso não é notificado. Então, provavelmente, a gente está tendo mais casos do que a gente imagina que esteja acontecendo de fato. Só que a grande maioria dos casos são leves, porque uma parte da população está protegida com pelo menos 3 doses. Então eu vejo uma imprudência na condução do que aconteceu no começo da pandemia muito grande. No começo da pandemia, eu estava morando na cidade de Botucatu. E o laboratório AstraZeneca fez um estudo na cidade, onde num dia eles vacinaram todas as pessoas que não tinham sido vacinadas ainda, maiores de 18 anos. Foi uma coisa impressionante. De repente, os hospitais esvaziaram. A prefeitura, que além a Botucatu tem um hospital universitário de primeiríssima linha, que é o Hospital da Unesp. Só que o hospital, ele tem um volume, ele tem um limite do que ele consegue conduzir. A prefeitura, ela locou, vamos dizer assim, leitos no hospital privado que tem na cidade. Logo após esse estudo, onde a cidade toda... E foi um estudo maravilhoso, porque eles conseguiram vacinar mais de 35 mil pessoas num dia. Eles utilizaram para isso a estrutura do Tribunal Eleitoral. As pessoas iam se vacinar onde elas votavam. E eles conseguiram ter profissionais capacitados para isso. Então, desde o profissional que não tem, desde a pessoa que não tem informação para aplicar uma injeção, mas fazia cadastro, preencher no computador, preencher o dado no sistema e tal, até profissionais voluntários para fazer a aplicação da vacina. E com isso, assim, a cidade entrou num nível de tranquilidade graças a uma cobertura vacinal extensa, porque na verdade, a hora que eu vacinei toda a população adulta da cidade, não foi 100%, sempre tem aquela meia dúzia de 3 ou 4, deixa para lá. Com isso, eu protegi quem não podia ser vacinado, que eram os menores. E aí, realmente, a cidade entrou ela entrou num momento de extrema tranquilidade. Nesse ponto, sem nenhum viés político, porque eu nem sei quem é a pessoa. O prefeito, o secretário da saúde e a área médica da AstraZeneca estão de parabéns. Eles demonstraram o quão efetivo foi a vacinação. Perfeito. Doutor, ainda sobre essa vacinação, né, essa vacina bivalente que o pessoal está comentando da Covid-19, o senhor acredita, como infectologista, que agora todo ano a gente vai ter uma nova vacina para Covid? Ou seja,
teremos agora a 5ª dose. Então, ano que vem a 6ª dose e assim por diante? Olha, eu vou contar um caos para você. Eu sou filho de mineiro, então eu sempre tenho um caos na minha manga para contar. Eu tenho um livro de medicina interna, que é um livro que praticamente todos os médicos usaram quando estudaram, chamado Cécio Medicina Interna. Esse livro, que é um livro que deve ter são 2 volumes desse tamanho, ele tem um capítulo de resfriados, doença de resfriado comum. Eu tenho uma edição desse livro antiga, uma edição de 2012. Logo que esse capítulo começa, ele separa os vírus que causam resfriado, porque não existem dezenas de vírus diferentes que causam resfriado, em vírus que promovem uma imunidade duradoura contra vírus que não promovem uma imunidade duradoura. O primeiro da lista dos vírus que não promovem uma imunidade duradoura chama-se coronavírus. Isso muito antes desta pandemia. Então, o que a gente sabe é que a imunidade do coronavírus não é uma imunidade que vai ser duradoura. Então, provavelmente, o que vai acontecer é algo similar à vacina de gripe, que nós vamos ter campanhas periódicas de vacinação. O que eu não sei dizer é que periodicidade a gente vai precisar ter essas campanhas. Se vai ser anual, se vão ser 2 vezes ao ano, se vai ser uma vez a cada 2 ou 3 anos, não sei. Eu acredito, mas é achismo, e eu aprendi que nessa pandemia não dá para fazer futurologia, a gente erra muito. Eu acredito que ou vai ser uma campanha anual ou vai ser uma campanha semestral. Que eu acho que é o mais provável. E isso por muito tempo, como é a campanha de gripe. Perfeito. Agora para o doutor Antônio,